Então, o estudo de caso jurídico iniciado pelo escritório Chagas e Collor Advogados Associados, em ata e gravação, Curitiba, Paraná, 5 de agosto de 2021, quinta-feira, iniciado às 8h30. Nesse ato, reuniu-se presencialmente Lorena Cristiane Chagas e Collor, Alexandre Lebelda Neto, Felipe da Moral Domingues, Matheus Pacheco Benim e Francisco Egildo Palmeira Neto no escritório para as seguintes pautas do estudo. Passo a palavra ao Francisco. A crônica de hoje é estímulo. Certa tarde, o pai saiu para um passeio com as duas filhas, uma de 8 e a outra de 4 anos. Em determinado momento da caminhada, Helena, a filha mais nova, pediu ao pai que a carregasse, pois estava cansada para continuar andando. O pai respondeu que estava também muito cansado. E, diante da resposta, a garotinha começou a choramingar e a fazer corpo mole. Sem dizer uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de árvore e entregou a Helena, dizendo: "Olha aqui um cavalinho para você montar, filha. Ele irá lhe ajudar a seguir em frente." A menina parou de chorar e passou a cavalgar no galho, que chegou em casa antes dos outros. A irmã mais velha ficou intrigada com o que viu e perguntou ao pai como entender a atitude de Helena. O pai sorriu e respondeu dizendo: "Assim é a vida, minha filha. Às vezes nós estamos física e mentalmente cansados, certos de que será impossível continuar. Mas encontramos então um cavalinho que nos dará ânimo outra vez." Então, passo ao estudo de caso. Estudo de caso sobre a natureza tributária para fins da aposentadoria. Caso em que a segurada é contribuinte individual sócia de uma empresa, ocorre que a mesma fez recolhimentos pelo Código 2003, extemporaneamente, no INSS, e o INSS não reconheceu esse período, afirmando que ela não era prestadora de serviço e sim sócia. Faltavam, nesse caso concreto, justamente esses 10 meses de carência para ela se aposentar por idade e justamente o tempo de recolhimento que ela fez extemporâneo. E foi esses meses que o INSS deixou de considerar por ela, alegando ser contribuinte individual e não prestadora de serviço da empresa, sendo que ela era sócia. Como comprovação, no caso concreto, possui todos os comprovantes de recolhimento feitos pelo Código 2003. Em processo judicial, que é aqui que eu trago o caso que eu acho emblemático, constou na sentença, e o R-Juízo fundamentou que o Código 2003 se refere à contribuição tributária e não previdenciária, negando assim o período de carência desses recolhimentos, mesmo as informações batendo da GPIP, na verdade, serem corretos com os recibos prolabórios da empresa, inclusive a guia de pagamento, que é a GPS. A fundamentação da sentença foi de que a parte autora apresenta os carnês previdenciários que dizem respeito à contribuição tributária do Simples devida pela empresa, cujo pagamento se dá pelo Código 2003. O Código 2003 é o código da empresa pelo Simples CNPJ. E não contribuição previdenciária em si, do empresário do contribuinte individual. Assim entendeu como correta a decisão de indeferimento da autarquia federal. Contudo, entendo totalmente equivocado o entendimento de que não se trata de contribuição previdenciária, sendo que como notório se trata sim, mas como óbvio de natureza tributária. Como já afirmado esse entendimento, inclusive pelo STF, quando do tema apontado quanto à natureza em si, em 2007 já. Considerando esse caso um alerta para nosso caso concreto do escritório, que possamos vir a enfrentar essa tese. Até porque a natureza jurídica da contribuição previdenciária ela é um tributo, não deixa de ser, mas não deixa de ser, óbvio, a contribuição previdenciária em si, e não contribuição tributária, que seriam referentes aos tributos da empresa em si, com relação a tributos em si, como equivoca-se na sentença.
Portanto, até mesmo a contribuição está correta de acordo com a lei e o próprio INSS. A decisão de indeferimento administrativo foi só porque era extemporâneo. O INSS em nenhum momento questionou essa questão da contribuição não ter sido feita ou muito menos que ela era tributária. Esse só não reconheceu por alegar então extemporâneo, mas é um dever da natureza tributária a realização e reconhecimento por conseguinte sendo sócia da empresa. Então ela não poderia estar contribuindo como contribuinte individual, sendo que ela era sócia da empresa pelo Simples, então recolheu pelo Código Certo 2003. E não só porque recolheu pelo Código 2003 que era referido à empresa, que o juiz entendeu equivocadamente que era um tributo. O juiz então entende equivocadamente que não se trata da contribuição previdenciária e sim tributária, piorando ainda mais a situação no caso concreto. E nesse caso, então, ingressou-se com o ED, com o embargo de declaração, na tentativa de esclarecimentos imediatos das contradições, porque ficou contraditório a parte dele, caso ainda em andamento. Mas eu trago porque ficou, para mim, assim, bastante chocante a parte que a gente enfrentaria e pensaria ver como que o juiz tratou essa questão, digamos assim, mais gravosa do que o próprio INSS, porque todo mundo entendeu a lei do INSS, a norma, tem a IN também que se refere a isso das contribuições, ela direciona certinho a letra dos artigos que sim. Direciona certinho a forma de pagamento pelo Simples e os outros tributos que foram feitos ou não, daí caberia a Receita Federal, mas a contribuição previdenciária, que é a GPS, feita pelo juiz da empresa, estava correta. A única questão que estava em pauta era o extemporâneo. O extemporâneo, estendendo um pouco o estudo de caso, também se fosse questionado pelo juiz, mas não foi, só foi o código dizendo que não era tributário, enfim, que não era previdenciário. Não vejo também como não ser reconhecido, mesmo que extemporâneo, porque era uma obrigação dela, como sócia da empresa, em pagar. Não tem como fugir, não pagar, em tese, provar uma outra questão para efeito de ser averbado. Então, ali também não foi questionado pela sentença. Então, ficou tudo contraditório nesse caso, tudo em razão de do questionamento da natureza tributária das contribuições para fins da aposentadoria, que cria uma confusão maior, que pode se chegar a um recurso, não entender, enfim. E a contribuição está lá feita. A contribuição foi com a intenção da aposentadoria? Na realidade, o processo administrativo ela já entra com o pedido de aposentadoria, dela recolhe antes, né? E pede-se só o pedido de aposentadoria. O INSS, na decisão administrativa, só vem alegando que é extemporânea a contribuição tal, que é justamente os 10 meses, total, mas não que ela pede a verbação. Tentar aplicar alguma coisa de fungibilidade, será que não consegue alguma coisa? Ela errou o código e tentar converter para Decisões do outro código, que teve isso de caso também, de outros casos que não é nosso, mas que teve o juiz federal que também não quis reconhecer só porque o código estava errado, mas eram outros casos. O dela, o juiz não está alegando que é errado o código, está alegando que está errado, que não se trata de contribuição previdenciária. Porque o que ele está alegando ali é que ela pagou os impostos da empresa, não o INSS. Não, ela pagou o GPS 20 da empresa. estranho, meu Deus. Daí ficou um caso emblemático, assim. Na verdade, o que ele está questionando é a natureza da contribuição. A sentença que, quando eu falo que... Mas esse é o nosso problema. Ele não faz Não, estudo de caso que ele fez. Mas na inicial foi falado alguma coisa sobre a natureza jurídica? Não, nada. Então a lição é extra petita? Na verdade, ela é extra direito, extra normas, extra tudo, porque... Digamos assim, não recurso, não digamos assim, recurso toda GPS, mas digamos assim, eu penso, toda GPS, a gente não vai ligar isso, ninguém vai ligar isso. É contribuição previdenciária, eu não estou contribuindo para receita. E o juiz está alegando que aquilo é tributário, é receita, não é INSS. Não, mas eu falo assim no sentido de reabrir o processo de instrução, né? Daí você sobe um recurso falando que o julgamento foi extra petita, você reabre a instrução ou anula o julgamento para uma nova sentença. Pode ser uma hipótese, mas assim, como que uma GPS vai ser primeiro absurdo. Ah, sim. Estou pensando agora em processo, né? Processual. Daí o que eles vão fazer é aplicar, Processualmente falando, se Na é verdade, extra petita, o julgamento tem que ser anulado, se for reconhecido extra petita mesmo.
É que o essa petita seria algo a mais, ele tá julgando mérito, mas tá julgando errado. Ele está jogando mais, porque se não foi em nenhum momento falado sobre a natureza jurídica e foi realmente batido com relação a só o indeferimento, daí essa petita, não tem? Mas eu não acho, bom, eu não penso essa petita, porque, digamos assim, a contribuição em si é o que ele tá julgando, sabe? Ele tá entendendo que não é essa. Não, eu concordo. Eu acho, inclusive, eu não lembro se é essa a palavra. É que essa Não, não, é é. essa. Não, é que uma não é quando é. É ultra, né? Eu acho. Mas não é esse o ponto. Mas eu concordo com você, eu entendi. Realmente, faz sentido pra mim, porque esse não é o ponto levantado. Ele discute uma questão que não é nem contestada pelo INSS, como a doutora trouxe. Ali talvez daí trabalhar com a teoria dos motivos determinantes. Só que Então. ninguém nunca ia chutar e imaginar, imagina, você vai criar na tua cabeça que o juiz vai questionar. Com certeza é um Mas absurdo. mais gravosa, como eu perguntei no início, foi mais gravosa essa decisão na INSS veio e deferiu só por Não tem nada a conta ver só com a pessoa. Ele falou que isso é temporário. E ele podia falar nisso quando é contribuinte individual. Agora, quando foi 2003, ele não podia ter falado isso. Mas até, ultrapassando esse indo para a questão desse temporâneo, qual seria o problema? Só para eu me situar, a extemporaneidade da contribuição. Aí daí você paga depois, mas você pode, em outras hipóteses, ter que provar que você realmente trabalhou naquele período ou não. Você não pode ficar pagando, Claro. mas você não pagou regularmente em dados corretos. Claro. Porque, querendo ou não, o INSS se trata de tributo. Mas não é uma regra absoluta de que se é extemporâneo, isso gera algum dano Nenhuma regra necessariamente. absoluta, né? Entendi. Absoluta no prejuízo, a gente analisa cada caso, mas Aham. a questão aqui é, o INSS indeferiu o extemporâneo e ponto. Uhum. E não quis reconhecer, tipo, abriu essa pauta. Entendi. E o que assustou foi isso, foi que a juíza coloca bem clara essa questão. Mas é uma saída processamento falando talvez mais direto e claro do tribunal entender que é essa petita. Porque está confundindo muito no meio do campo, absurdamente, vamos dizer assim, né? Eu não sei, interessante. Mas- Tá, então eu passo a palavra ao Alexandre. Não, mas no caso ele trouxe mais a questão também de curiosidade a respeito do salário maternidade, né? A respeito do afastamento da gestante após o nascimento da criança, né? Então, um dos requisitos básicos para a concessão do auxílio maternidade seria, primeiro, a qualidade segurada, né? Só que, além disso, além da qualidade segurada, é necessário atender a exigência de que, na data do parto, do aborto ou então de uma adoção, o contribuinte individual facultativo ou segurado especial precisa ter pelo menos 10 contribuições, 10 meses de contribuições para conseguir também atingir a carência do benefício, né? Além de ter a qualidade segurada, tem que ter a carência para a concessão do benefício. Então, assim, caso a trabalhadora tenha perdido a qualidade segurada, ela vai precisar contribuir novamente pelo período de carência antes do parto gerador do benefício, tá? Para mais ou menos na mesma proporção do auxílio doença para recuperar a qualidade segurada. Então, a carência pode contribuir pela metade do período necessário para a concessão do benefício. Se ela é de 10 meses, se ela perder a qualidade segurada, ela pode contribuir por 5 meses, que ela retoma a qualidade segurada, inclusive carência, para a concessão do benefício, né? Com relação aos períodos do auxílio, a gente tem que o parto normal, a adoção e até a questão do natimorto, né, eles têm a questão dos 120 dias de afastamento, e o aborto não criminoso ele tem 14 dias, né, de afastamento, até porque o aborto criminoso ele não se adentra na questão do afastamento por causa do INSS, né, ele inclusive incorre em crime. Então, empregadas domésticas devem receber mensalmente o mesmo valor do seu último salário de contribuição, né, dentro desse prazo. As contribuições da... Eu me perdi aqui. Tá. Então, empregados e trabalhadores avulsos devem receber mensalmente o mesmo valor de sua remuneração. Se tiver renda variável, será considerada a média dos últimos 6 salários. Né? E caso contribuam facultativamente para a Previdência, devem receber um 12º da soma dos últimos 12 salários e contribuições apuradas no período não superior a 15 meses. E desempregados e contribuintes individuais facultativos devem receber mensalmente um 12º da soma dos últimos 12 salários.
Se não tiver nenhum dos 12, não tiver contribuições nos últimos 12 salários, conta-se como um salário mínimo a respeito, né? Então eu trouxe a respeito, que eu estava dando uma olhadinha, né? Que a princípio a gente vai precisar em breve dessa questão. Eu, como eu estava dando já uma olhada por cima, já trouxe já para os sindicatos. Teve isso do caso anterior do pai também, Foi o o Gustavo. Gustavo ou foi o Felipe que trouxe? Não lembro agora. Aqui não é cara de experiência que ele fala que estudar já para aplicar, né? Os irmãos que eles comentam porque ele corre o treino, então não tem, mas a prática Exato. é complicada também, doutor. Só pode falar com o Felipe. Não, hoje eu trouxe algo um pouquinho até bem social e me chamou a atenção essa lei, um projeto de lei 2440 de 2021 e ficou em análise nesse momento no Senado, né? Então está iniciando no Senado, vai ser revisado pela Câmara, né? Aquela coisa constitucional, né? A gente volta a revisar lá dos primeiros períodos da faculdade, inicia numa casa, aí conclui na outra, voltei a dar uma olhada nisso. E assim, por isso que eu digo, é uma condição mais social e eu achei interessante esse projeto, porque ele estabelece um novo piso na previdência social para aposentados e pensionistas com 75 anos ou mais. E de acordo com esse projeto, os beneficiários teriam direito a um reajuste pelo índice de preços ao consumidor da terceira idade, chamado IPC-3I, que é o mais alto do que a inflação geral, geralmente colocado. Então, segundo esse texto, o piso da previdência para os beneficiários de 75 anos ou mais partirá do valor atual, salário mínimo, mas poderá receber essas atualizações anualmente por esse índice, né? Se este for maior do que o reajuste anual no mínimo da categoria, alcance o valor equivalente a 2 vezes o salário mínimo atual, ou seja, ele pode atingir, o limite, na verdade, vai ser 2 salários mínimos, então ele vai reajustando, vai ter acho que um reajuste maior. Mas eu achei interessante, daí ele muda o artigo 41b da Lei de Benefícios da Previdência Social. Então me chamou bastante atenção porque, veja, as pessoas vão avançando na idade e, consequentemente, os custos com saúde também vão aumentando, né? E a lei vem justamente para tentar sanar esse déficit que, digamos, fica no salário do aposentado e pensionista. Então, achei que é um projeto bastante válido, assim, e acho que pode ajudar muitos idosos nessa situação. E também concluir que o Francisco não faz parte dessa faixa etária, viu? Porque eles têm um índice maior, então o Francisco está também novinho ainda, está novinho. Mas é isso, agora eu acompanhando, como ainda vai passar pela comissão do Senado, ainda tem muita coisa para acontecer, pode ser que tenha alterado algumas coisas, mas eu achei bastante interessante esse projeto. E daí, com certeza, vai ser a aplicação para muitos beneficiários, né, que recebem um salário mínimo. Então, vai ter uma aplicação grande. Né? Tem muita gente com mais de 75 anos recebendo benefícios que pode ser beneficiado com isso. Passo direto para o Matheus. Bom, nessa semana eu trouxe um estudo de caso. Vou fazer o caminho crescente para chegar lá. Estava vendo algumas decisões sobre a isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem aposentadoria. E na Lei 7.703 de 88, o inciso 14 do artigo 6º é o que garante isso, né? Aí, principalmente para os casos de câncer, assim, que é o que eu estava indo atrás. E aí surgiu a dúvida, enquanto a gente pesquisava, de ver se a remissão de determinadas doenças autorizaria a perda desse benefício da isenção do imposto de renda, né? Então, tem vários casos, vou até já falar, que tem uma RESP julgada pela STJ, né? Que é o 11.25.064, que ela reafirma esse sentido de decisões. Não tem uma súmula ainda, mas já é um entendimento pacificado ali, aparentemente, de que não precisa demonstrar a contemporaneidade dos sintomas. Por exemplo, eu posso estar em remissão, ou eu posso ter um câncer e, da mesma forma, não ter nenhum problema, não posso ser sintomático, né, disso. E isso reafirma, tem mandado de segurança contra a Receita também, né?
que já foram concedidos pelo STJ, pelo STF. Aí, o que mais? Aí tem várias decisões dos tribunais também que reafirmam nesse sentido, né? Que reafirmam esse entendimento de que a remissão não autoriza a perda do benefício, a retirada desse benefício da pessoa. Isso porque é uma doença que pode voltar, quem conhece pessoas que já tiveram, sabe que acontece, dali algum tempo de voltar, nunca é, né, é um pouco imprevisível. Alguns até dizem, eu vejo em alguns julgados que eles trazem a ideia de ser uma doença não curável. Isso eu já não entendo, não posso dizer. Realmente não faço ideia, é uma coisa bastante técnica, né? Mas, enfim, esse é o entendimento, porque o objetivo disso é tirar essa carga de gastos que a pessoa tem, até como a gente falou, né? Às vezes até pessoas de idade, já estão aposentadas, têm uma doença dessa, a própria coisa do índice lá de atualização, porque tem gastos mais altos e tudo mais. E bom, uma doença assim, você tem mais gastos, né? Você tem que se movimentar para fazer algum tratamento, estando lá você tem que se alimentar lá, você tem um acompanhante que vai com você, você não pode trabalhar, talvez a pessoa que vai com você também não vai ter, né, que deixar de trabalhar pelo menos em alguns dias. Então, bom, concordo. Aí, na pesquisa de ver se profissionais da ativa teriam direito a esse benefício, não encontrei decisões contrárias, inclusive. E, bom, a justificativa é correta, é juridicamente correta, eles afirmam que não se pode interpretar essa lei extensivamente, por diversos motivos, respeito a tripartição dos poderes e tudo mais, mas eu acho que seria relevante nesse caso também, claro, para muitas pessoas talvez não fizesse uma diferença financeira isso, mas é uma coisa que talvez o legislativo poderia trabalhar, a gente trazer isso para os profissionais da ativa em determinadas situações, talvez comprovando algumas coisas, porque, bom, os gastos são os mesmos, né? Talvez, sabe, bom, da mesma forma você vai ter que parar de trabalhar, alguém vai ter que te acompanhar, quem tá lá vai... É uma questão bem social, na verdade, né? Que eu acho que cumpriria a mesma finalidade dessa lei, por mais que o sujeito não seja a mesma finalidade, se cumpre ali de trazer uma justiça social para essas pessoas nesse sentido, porque não sei se, caso alguém conheça isso, sabe que as pessoas que trabalham nos hospitais, já viram, minha mãe já trabalhou em hospitais, ali no Erasto, e ela conta que as pessoas ali passam, assim, não vêm de longe, bom, passam o dia inteiro viajando para vir para cá se tratar, e fica difícil, elas não conseguem se alimentar às vezes e tudo mais, é bem complexo, assim, passa o dia inteiro ali, a mãe com o filho, com o neto, avô, coisas assim. Então eu acho que seria um ponto interessante do legislativo trazer também, dar uma avaliada nisso, trazer mais argumentos, né, porque a gente pode discutir aqui, eu estou dizendo o que eu acho, cada um vai dizer o que acha, mas quanto maior a discussão, mais pontos vão se trazer e pelo menos consolidar um entendimento sobre isso, eu acho que seria relevante. Isso é uma possibilidade para os profissionais da ativa não existe, mas eu acho que talvez deveria existir. E também o que eu acho mais assim, gravoso é a questão do rol taxativo. Eles declaram ser taxativo. Na decisão do STF mesmo, na relação da isenção do imposto de renda, eles colocou nesse julgamento teoricamente pacificado que seria taxativo. Ali eu acho um pouco cruel, digamos assim, só aquela lista de doenças específicas e daí sem a gente ter essa... Eu não tinha pensado por isso. Trabalhar por similaridades, que às vezes a doença é tão gravosa ou mais, ou quanto, né? Sim. Eu não tinha pensado por isso. Isso que eu achei mais pesado, ali, da questão da isenção. Mas esse é o último julgado que a gente tem, até que se enfrente novamente alguma outra forma de teste. Quantas doenças que às vezes são o número de pessoas acometidas por ela é muito pequeno, ou grupos da sociedade muito específicos que sofrem. Ali, por exemplo, eu acho que eles tocam num ponto importante, pelo menos na formulação do texto da lei, que, bom, eles parecem se atentar, mas parecem atentar ao fato de, bom, estamos tratando de aposentados, normalmente pessoas de mais idade, então eles tratam, por exemplo, do Parkinson e doenças desse tipo. Entretanto, né, é um pouco subir ali num degrau e dizer que sabe muito de taxar, né, dizer quais são. Exato. E é isso, limitar realmente, não dá pra saber, né? Aí eu achei mais... Ele acaba balizando por uma categoria ou uma classe de gênero, e não pela doença, né, pela moléstia. Não, parece que pela doença. limita muito, né?
pela doença. Mas por conta de ser aposentado e Não, E daí no caso da certo, aposentadoria. assim. Não, eu entendi o. Daí os trabalhadores foi o que a gente estudou aqui. Sim. Que tem raras decisões, enfim, que a gente estudou, né? Que também no outro estudo de caso de isenção, quando tivesse o câncer ativo, digamos assim, que eles chamam em remissão quando ele não está mais ali sendo ativo, não sei como é que fala a palavra corretamente. Uhum. Mas senão ele está em remissão. Então, se ele tiver realmente ali no tratamento, enfim, ativo o câncer e provar ainda nessa decisão, a gente achou que ele provou todas as documentações com gasto que ele estava tendo, e o juiz entendeu que daí sim, ele mesmo como trabalhador e o câncer agressivo, ele tinha que estar isento. Mas só achei essa decisão, mas eu acho que era de São Paulo. Aqui a gente está falando de aposentados. Sim. Tem Uhum. licença. Mas realmente, a questão da. E até agora, da questão do Walter Chativo me trouxe a ideia de que não só outras doenças conhecidas por todo mundo como por ter uma gravidade, né, uma certa gravidade, até, claro, isso entra num campo de discricionalidades absurdas, não seria possível, eu acho que, normatizar isso, estabelecer regras, seria muito, muito complexo. Mas doenças diferentes amolam as pessoas de formas diferentes, né? Então, igual da mesma forma que a gente já falou em outros estudos de caso, da moça que era empregada doméstica e ela tinha um problema na coluna que era comum para a idade dela e, bom, realmente não dá para dar benefício para todo mundo que teria esse problema. Agora, a condição específica dela, a questão social dela, torna aquela doença incapaz, aquela doença torna ela incapaz, dada a idade dela e todas as outras condições. Então, para algumas pessoas, talvez sim, uma doença pode ser mais gravosa do que para outras. É uma questão ali que distancia, né? É difícil encaixar os moldes que a gente coloca no texto para tentar contemplar diversas situações em todas, né? Sempre tem alguma que foge um pouquinho, foge de alguma outra forma. Isso é uma pena, mas, né? É um trabalho eterno, nunca vai chegar no resultado. Por isso que o taxativo eu acho mais agressivo. Certo? Então, encerrado sobre o caso, faço assinatura nas atas. Beleza, vamos marcar. tão bom. DNA. Então, tem que a gente escrito neoplasia grave. Eu li o que seria neoplasia? Eu tô vendo lá, tá? Grave, né? Teria algum tipo de... Pois é, né? Você falou tudo. Deve ter uma questão médica nisso, óbvio, mas como é que classifica algo como grave, né, dessa forma? O Parkinson, por exemplo, ela não vai deixar de... Ela progride eternamente.